Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Agradeço muito a presença de vocês e eu espero que eu consiga honrar o recurso mais valioso que vocês estão me emprestando um pouquinho hoje, né? Que é o tempo de vocês. Se alguém caiu aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou, vou fazer uma brevíssima apresentação. Eu me chamo Beatriz, sou casada, mãe de 2 meninas, sou servidora pública e recentemente eu comecei a falar nas redes sociais sobre organização, né? Que é uma paixão minha. E esse projeto ele tem um nome, né? Chama Dose de Organização. Para mim, a organização, assim, eu vejo ela como um meio da gente obter clareza, sabe? A organização é mais do que a gente só arrumar a nossa casa, a cozinha, essas coisas. Para mim, a organização é um meio da gente ter clareza, né? E com essa clareza a gente age de forma mais assertiva e, consequentemente, isso faz com que sobre mais tempo e mais energia para a gente simplesmente viver a nossa vida, né? Fazer o que a gente tem que fazer. Então, assim, desde o início eu tenho tocado nessa tecla, eu vou falar de novo, que não é só sobre organizar armário, cozinha, essas coisas. Também é, mas não é só isso, é muito mais que isso é só a ponta do iceberg. Né? Se você está lá no grupo do WhatsApp, que é onde eu tenho estado mais constante, você já viu falando isso lá umas 300 vezes, pelo menos. Mas é muito importante que você enxergue a organização dessa forma, né? De uma forma mais sistêmica. Esse tema foi escolhido lá, né, lá no grupo. Eu até achei que seria mais organização física que vocês escolheriam, mas foi esse eu adoro, né? Assim, ao decorrer da aula, vocês vão entender como que ele está intimamente ligado com a organização da sua casa, né? Igual eu falei, muita gente associa a organização com arrumar cômodos, gavetas, essas coisas, mas na prática ela começa dentro da gente, né? Uma mente confusa, ela não te permite ter foco para fazer nada. Uma saúde desorganizada é um corpo sem energia é um corpo limitado, né, que ele simplesmente não consegue fazer as demandas do dia a dia. E uma rotina desorganizada, ela te sobrecarrega, assim, absurdamente. Você tá o tempo inteiro no modo sobrevivência já, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, né? Você não age de forma assertiva, você só apaga incêndio. Então, hoje a gente vai conversar sobre como que a gente alinha esses 3 pontos, né? A mente confusa, um corpo sem energia e uma rotina desorganizada, certo? Isso tudo para você criar uma base sólida que te gere disposição, clareza, equilíbrio. Então, já vamos começar. O que eu preparei mesmo, essa era só a introdução para vocês entenderem, né? E agora vamos começar para o conteúdo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode mandar no chat, que eu vou tentando olhar ele aqui para dar uma assistência. É a primeira vez que eu faço qualquer coisa ao vivo, então já me desculpem, mas eu vou tentar. Vai dar certo. Pelo menos o conteúdo é de valor, gente. Eu tenho certeza que vocês não vão sair daqui da mesma forma que vocês entraram. Muito se fala de gestão de tempo, né? Sobre organizar a agenda. Só que tem uma coisa que eu acho que é quase, ou é tão importante ou mais importante que a gestão de tempo, que é a gestão de energia. Porque a gestão de tempo ela é relativamente fácil, né? Se você trabalhar ela de forma isolada, é quase certo que ela não vai dar o resultado que você espera, né? Quem nunca tentou organizar a vida numa agenda, falou assim, não, agora eu vou me organizar. Eu vou colocar em uma agenda, seja online, seja num caderno, né? Vou colocar tudo que eu tenho para fazer, os horários que eu vou fazer, e agora vai dar certo, eu vou me organizar. Aí você pega, né, todo o tempo livre que você tem e vai simplesmente encaixando as tarefas. 1 hora eu vou fazer isso, 2 horas eu vou fazer aquilo, 3h30 eu vou fazer aquilo, 4 aquilo. Você faz assim, fica lindo. Você fala, não, agora eu vou fazer tudo, eu vou tirar todos os meus planos do papel. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, é que você não consegue cumprir essa agenda. Você fez a gestão de tempo, você encaixou tudo, né? Olhando assim, parece que vai dar certo. Você vai conseguir fazer tudo. A gestão de tempo foi feita, mas a gestão de energia não foi. Porque você simplesmente não é, hoje, a pessoa capaz de ter energia física e mental para fazer tudo aquilo. Para já pegar e fazer uma tarefa atrás da outra, né? Já colar uma, terminou uma, faz a outra, terminou uma, faz a outra, e assim vai. Você não tem energia para isso. Então, a gestão de tempo funcionou, mas falhou a gestão de energia. Então, consequentemente, você não vai conseguir cumprir essa agenda, certo? Então, é muito importante a gente fazer essa gestão de energia e também essa questão de agenda é muito complexa, né? Tem assim, a gente pode marcar uma aula à parte só para falar de agenda, ou os mil motivos que ela não dá certo, na maioria das vezes, né? Até a gente começar a utilizá-la de forma estratégica. Porque geralmente a gente
superestima a nossa capacidade de fazer as coisas e subestima o tempo que a gente vai levar. Tem uma tarefa que claramente ela vai demorar 1 hora e meia, mas você põe lá que em 40 minutos você vai resolver ela, e depois de 40 minutos você já vai passar para a próxima. Então, assim, não vai dar certo. Você tem que ser bem realista mesmo, sabe? Com o tempo, com o tempo que você vai levar, com a complexidade da tarefa, para você conseguir fazer uma agenda que seja execuível. Porque senão ela só vai te gerar frustração, né? Porque você fez lá uma agenda linda, colocou na sua cabeça que agora ia, você até consegue no início, mas logo você começa a se atropelar. Que aí chegou a hora da próxima tarefa, mas você ainda está na anterior e vai. Quando você já parou, né? Você não conseguiu, e isso, aí você fica num estágio pior do que você estava antes da tentativa de se organizar. Porque agora você está frustrada, você está se sentindo fracassada, né? Um inútil, que eu não consigo simplesmente seguir uma agenda, fazer. Mas assim, é porque você já fez ela meio que para ela dar errado, né? Já fez assim, já estava quase que escrito nas estrelas que não ia dar certo, né? Porque você precisa trabalhar a sua gestão de energia. E o que é a gestão de energia? É como se fosse, sabe aquelas barrinhas da videogame que tem, né? Que aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tudo que você faz, cada ação que você realiza, cada pensamento que você tem, cada coisa que você idealiza, isso já gasta um pouco da sua energia. Então, tudo que você faz vai gastando a sua energia ao longo do dia. E tem coisas que você faz que recarrega a sua energia, né? Por exemplo, você dormir bem, você se alimentar de forma saudável, você beber água. Tem várias coisas que você faz que vai, né? Vai te ajudando a manter a sua energia e a recarregá-la. Só que aí, na prática, o que a gente faz? A gente não faz nada para manter, né, elevados os nossos níveis de energia e só gasta, 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 gasta. Então, assim, a conta não fecha, né? No final das contas, a gente fica devendo energia. Chega assim, a gente vai atropelando uma coisa na outra, chega a hora do almoço, a hora que a gente come, a hora que a comida bate no estômago, acabou, lesou. Né? A sua energia já está lá no pé, você já não consegue fazer mais nada. Então, por isso, é muito importante fazer gestão de energia. Entendeu? Até aqui deu para entender? Então, a gente falou de gestão de tempo e de energia, né? E como isso afeta a nossa rotina, porque a gente não consegue cumprir, né, o que a gente se predispõe a fazer. Agora a gente vai começar. Aí depois, se vocês acharem interessante, a gente pode marcar outro dia para a gente falar de organização de agenda mesmo na prática. Como que a gente faz isso para funcionar, né? Como que a gente monta uma agenda que funciona, que ela não vai ficar lá só gerando só assim frustração mesmo que a gente não consegue cumprir. Como eu falei, a organização ela é clareza, né? Ela te faz agir de forma assertiva, e a distração ela é inimiga número 1 da organização. Se tem distração, não tem organização e não tem foco. Então, a gente sempre vai começar a falar, independente do assunto que eu vou trabalhar sobre organização, eu sempre vou começar trazendo clareza, para você sempre enxergar as coisas como de fato elas são, certo? Para a gente sair do piloto automático. Então, vamos começar falando sobre prioridades, né? Para a gente organizar a vida de verdade, é preciso começar a gente trazendo para a consciência uma ordem de prioridade. Prioridade para as coisas, para os compromissos e principalmente para as pessoas, né? Hoje, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Valendo 5 segundos. Quem consegue falar rápido, assim, pá, de supetão, a pessoa mais importante da sua vida? Temos. Ó, já temos, a Josiane falou, os filhos. Eu imaginei. Toda mãe responde isso, né, de supetão. Mas, tem um mas bem grande aqui. Que, em primeiro lugar, ocupando o espaço mais importante da sua vida, está você. A pessoa mais importante do mundo para você precisa ser você mesmo. Depois vem a sua família, depois vem o seu trabalho. Mas por que sou eu, não é meus filhos, minha mãe, meu esposo, qualquer coisa? Porque você precisa cuidar de si para depois você conseguir cuidar bem do outro, né? Porque é aquela velha história da máscara de oxigênio do avião. Se você não colocar primeiro em você, agora você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Então, primeiro você coloca em você tá bem? Beleza, agora você ajuda as outras pessoas que estão do seu lado, que estão precisando de você.
Então, você precisa sempre ter em mente que você é a sua prioridade. A pessoa mais importante da sua vida é você, certo? E se na ordem de prioridades de pessoas você vem primeiro, na ordem de prioridade de tarefas, então você tem que dar atenção especial para as tarefas que são ligadas ao seu autocuidado, as tarefas que elevam seus níveis de energia. Porque se você não cuida de você, a sua energia tá lá no pé. Tá lá no pé, tudo que você vai fazer, gente, é arrastado. A gente demora mais do que a gente demoraria para fazer se a gente tivesse bem com disposição. A gente, além de não fazer tudo que a gente queria fazer, a gente não faz da melhor forma possível. Então, você é prioridade, as suas tarefas de seu autocuidado, aquelas coisas que elevam sua energia, as suas tarefas de realização, elas precisam vir primeiro, elas precisam ter um olhar especial no seu dia, sabe? Não dá para depois a gente empurrando com a barriga, porque esse depois não chega. Se você deixa para ter um momento de autocuidado seu quando acabar a rotina doméstica, adivinha o que vai acontecer? Você não vai ter, porque a rotina doméstica não vai acabar. Se você for esperar sobrar um tempo para você fazer alguma coisa por você, para você fazer uma atividade física, você não vai fazer. Porque esse tempo não vai sobrar, gente. Gente, tempo não sobra. Tempo é igual dinheiro. Não sobra. Ou você usa ele de forma estratégica, né, para o que é importante, ou sobrar, isso não vai acontecer. Né? Então, como eu falei, você tem que dedicar atenção, seu tempo, sua prioridade sempre tem que ser para suas tarefas de realização. Aí que eu vou trazer um conceito bem legal para vocês sempre terem em mente das tarefas, do que você está fazendo no seu dia, se você está enxugando gelo ou se você está vivendo, certo? Basicamente, tudo que a gente faz, todas as tarefas, seja em casa, com os filhos, para nós, no trabalho, tudo, ela vai se encaixar em duas categorias. Ou ela é tarefa de realização, ou ela é tarefa de ocupação. Ou vai ser uma coisa, ou vai ser outra. Então, o que é a tarefa de ocupação? Nada mais é do que enxugar gelo. É aquilo que você fez hoje, que amanhã você vai precisar fazer de novo, que depois de amanhã você vai precisar fazer de novo, que daqui 2 anos você ainda vai estar fazendo, daqui 5 anos, sempre você vai precisar fazer elas. E qual que é a questão das tarefas dessa natureza? Significa, então, que elas não são importantes, você não vai fazer? Não. Significa que você vai fazer, só que você vai fazer tendo em mente essa característica dela, essa natureza dela, de que ela não vai acabar. Então, você não pode estar, a sua meta não pode ser querer acabar com ela, para só depois você ir fazer outra coisa. Você tem que estar ciente que ela nunca vai acabar, você vai fazer o que está programado para fazer hoje e acabou, tchau, amanhã você volta. Porque senão você vai ficar a vida inteira nessas tarefas de ocupação. O que é exemplos clássicos dessa tarefa de ocupação? Arrumar a casa, lavar vasilha, passar roupa, limpar o chão, lavar banheiro, tudo relacionado à rotina doméstica é tarefa de ocupação, certo? Então significa, então não vou fazer elas porque, né, enxugar gelo. Você tem que fazer, gente, né? Tá no pacote de ser adulto, tem essas demandas todas lá dentro, mas você tem que sempre ter em mente que elas não vão acabar, enxugar gelo. E na outra ponta, a gente tem as tarefas de realização, que são aquelas atividades que vão te levar para um próximo nível. O que é esse próximo nível? Você fez ela hoje, fez amanhã, fez depois de amanhã, daqui 5 dias você já tem na sua, vamos colocar assim, na sua malinha, você já construiu alguma coisa. Por exemplo, a leitura, muito simples. Se você fica 30 dias lendo por 15 minutos, depois de 30 dias você pode ter terminado um livro, né? A depender do tamanho do livro. E esse livro, ele te trouxe insights, ele trouxe coisas que você nunca tinha pensado. Ele pode ter melhorado trouxe alguma palavra que você não conhecia, que agora você ele pode ter trazido, assim, 1000 coisas para você. Que isso você vai levar na sua mochilinha, na sua bagagem de vida, certo? Agora, 30 dias que você fica lá todos os dias, 30 dias, 15 minutos lavando vasilha, o que você tem depois de 30 dias? Nada. 30 dias lavando vasilha é igual a uma pia limpa. Só isso. E é uma pia limpa por, assim, 5 a 10 minutos, que agora alguém vai tomar alguma coisa e colocar um copo lá. Então, a gente sempre tem que ter noção, tem que ter na mente essas duas tarefas, as características dessas duas classes de tarefas, certo? Então, as de realização, elas são tarefas que, quando empilhadas, né, dia após dia, pouco a pouco, elas vão te levar à realização dos seus projetos, sejam eles quais forem. Né? Elas te tornam hoje uma versão melhor do que você estava ontem.
Se você leu 20 minutos ontem, 20 minutos hoje, hoje você está melhor do que você estava ontem. Se você fez atividade física meia hora ontem, meia hora hoje, hoje você está melhor do que você estava ontem e amanhã você vai estar melhor do que você vai estar do que você está hoje, entendeu? Então é progressivo. Você vai empilhando as coisas, é o poder do pouquinho. O poder do pouquinho ele vai sempre trabalhando a seu favor nas suas tarefas de realização. Certo? Então, alguns exemplos, né? A leitura, igual eu falei, atividade física, a meditação, tempo para cuidar da sua espiritualidade, né? Seja fazendo um devocional, o que quer que seja, que todos os dias, quanto mais você faz, melhor você fica, né? Mais coisa você vai agregando, mais coisa você vai colocando na sua bagagem para você levar para a vida. Então, a identificação de cada categoria é muito simples, né? Igual eu falei. Você fez por 30 dias, limpou o chão por 30 dias. Isso é igual a um chão limpo. Por 30 dias que você dedicou tempo para sua espiritualidade, que seja, né, dar atenção à sua religião. Então, todos os dias você vai lá, fica 15 minutos, 20 minutos lendo a Bíblia, ou lendo, né, qualquer livro que seja o que você tem como base. Depois de 30 dias, isso já te fez tão bem, você já teve tantas ideias, tanta coisa, que você está muito melhor, certo? Acho que já deu para entender como que funcionam essas tarefas. Então, um dos grandes desafios, né, da vida adulta é a gente conseguir equilibrar todas as obrigações que a gente tem que fazer, né, ou que falaram que a gente precisa dar conta, e daquelas que realmente importam. Então, por isso, é muito importante a gente ter clareza sobre tudo que a gente tem que fazer, né? Porque a gente facilmente é engolida pelas tarefas de ocupação. Mas, assim, piscou, você não faz mais nada da sua vida a não ser aquelas tarefas que são enxugar gelo. Certo? Deu para entender? Então, linkando essas tarefas com a nossa gestão de energia que eu tinha falado, né? As tarefas de ocupação, elas só consomem a nossa energia. A gente lava uma vasilha, foi um pouquinho. A gente limpou alguma coisa, foi outro pouquinho. A gente lavou roupa, mais um pouquinho da nossa barrinha de energia. Ela só consome. E as tarefas de realização é ao contrário. Elas não consomem. Na maioria das vezes, elas elevam nossos níveis de energia porque a gente se sente bem, a gente se sente motivado. Isso dá senso de propósito. Sabe? Porque dá aquela sensação de que a gente está vivendo, a gente não está apenas sobrevivendo. Então, a gente está vivendo, a gente está aproveitando a vida. A gente consegue ler, a gente consegue ter um momento só para a gente consegue fazer uma atividade física. Isso dá um senso de propósito, né? Nossa, estou aproveitando, estou desfrutando. Agora, quando o que você fez agora foi uma tarefa de ocupação, que a gente está agora a tarefa de ocupação, e agora você vai fazer outra tarefa de ocupação, a gente perde um pouco o senso de propósito. O que eu estou fazendo aqui? O dia inteiro eu tô correndo atrás de alguma coisa, certo? Então, assim, as tarefas de realização são importantíssimas para você manter os seus níveis de energia, até para você conseguir fazer as tarefas de ocupação de uma forma melhor. Então, assim, guarda essa frase com vocês. Viver bem não é sobre dar conta de tudo, é sobre saber o que priorizar. Então, a gente prioriza as tarefas de realização e vai gerenciando as de ocupação conforme a necessidade. A gente não vai dar conta de... Não é sobre a melhor estratégia para conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer. Porque na maioria das vezes, esse tudo é coisa demais. Sabe aquela lei dos 80-20, a lei de Pareto? 20% das coisas que a gente faz gera 80% do resultado. A gente faz muita coisa inútil, muita coisa que não precisava, coisa que simplesmente poderia ser retirada da nossa vida, coisa que a gente poderia delegar para as outras pessoas, mas a gente vai juntando tudo para a gente. Então, não é sobre dar conta de tudo, é sobre dar conta do que é essencial, daquilo que vai fazer uma diferença na sua vida, certo? Então, a gente já falou sobre prioridades, sobre as tarefas de ocupação e de realização, e agora a gente vai falar do recurso mais valioso do mundo. Agora, 5 segundos para vocês mandarem no chat. O que vocês acham que é o recurso mais valioso que vocês têm? Enquanto isso, vou beber água. A minha canequinha personalizada, lindíssima. E aí, qual que é o recurso mais valioso do mundo? Eu não sei como está a sua conta bancária, hein? Ela pode estar bem recheada. Mas, independente de quão recheada ela esteja, nem de perto, ela é o recurso mais valioso do mundo. O recurso mais valioso que a gente tem é o nosso tempo.
né? Então, é o recurso que a gente mais tem que dar atenção, o que a gente está fazendo com ele. A Thalita falou paz e saúde. Intimamente ligado. Intimamente ligado. Sabe aquela história de que tempo é dinheiro? Tempo não é dinheiro, gente. Tempo é vida. E com mais vida, você faz mais dinheiro. Só que com mais dinheiro, você não faz mais vida. Você não faz mais tempo. Certo? Todo o dinheiro do mundo não compra um minuto sequer a mais de vida. Pode juntar as fortunas lá do tio Zuckerberg, do Elon Musk, todos os bilionários. Não dá para eles comprar, eu quero comprar 30 segundos a mais de vida. Não dá. Sabe? Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida, e vida é tudo, né? É o que a gente tem. Então, tempo é valiosíssimo. Então, você precisa usar ele com intenção, sabe? Não dá para só deixar na vida levar, igual o Zeca Pagodinho. Você precisa saber exatamente da forma que você vai utilizar ele com presença. Se você está aqui, esteja aqui. Se você está almoçando com alguém, esteja almoçando. Já que você escolheu estar almoçando com essa pessoa, esteja naquele momento, apreciando aquela companhia. E se você não queria estar lá, você está lá no celular, porque você não queria estar, então não esteja. Cuide do seu tempo, ele vai assim, demais, tempo é vida. Não desperdice o seu tempo, é igual a não desperdice a sua vida, certo? Então, intenção, presença, clareza é imprescindível para você utilizar seu tempo de forma inteligente. Sabe, ele precisa ser distribuído de forma equilibrada entre todas as diferentes áreas da sua vida. Então, você não deve viver apenas assim em prol de rotina doméstica. Se você trabalha fora, sei lá, 6 horas, 8 horas, todo o resto do tempo que você está dentro de casa, você está fazendo alguma coisa. Você está mexendo com alguma coisa de rotina doméstica. Gente, isso não é viver. Isso não está certo. A anteninha tem que ficar ligada. Que não tá certo isso, sabe? Você precisa dedicar tempo para a sua saúde física e emocional. Você tem que dedicar tempo para os seus relacionamentos, para as suas finanças, para o seu propósito, para a sua espiritualidade e para a sua casa. Né? A rotina doméstica, por mais importante que ela seja, né, que a nossa casa é o nosso lugar seguro no mundo. E eu não estou querendo diminuir a importância da nossa casa. Do mundo inteiro é o lugar onde você tem que se sentir mais seguro, mais confortável, mais acolhido, né? É a sua casa, mas ela assim, é só uma parte da sua vida, ela não é a sua vida inteira. Se ela não é a sua vida inteira, ela não deve ocupar todo o seu tempo, né? Então, assim, eu não sei se vocês já tinham pensado dessa maneira, né, nas coisas, mas agora trouxe esses pontos claros, a gente vai vai avançar mais um degrau em direção ao tema da nossa aula, que é saúde e autocuidado. A gente está construindo um caminho lógico. Porque se eu começar só já jogar o autocuidado das coisas da saúde, aí vai vir, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho que fazer isso, mas aquilo. Mas eu quero que você entenda que não é questão de ter, você tem que fazer o tempo. Você precisa disso, sabe? Então, a gente vai entrando agora pro foco da nossa aula. 9h30. Tem 25 minutos. 25 minutos de introdução. Ai, gente, eu tento ser concisa. Eu tento. Tenho que melhorar isso, tá? Eu sei disso. Deixa eu tomar mais uma aguinha. A nossa ideia hoje é trocar ideias sobre a organização da nossa saúde. Fazendo isso, a gente vai aumentar significativamente os nossos níveis de energia física e mental, e isso, consequentemente, vai fazer com que você lide melhor com as suas outras demandas, né? Inclusive a rotina doméstica, que é o gargalo de muita gente, onde muita gente, assim, se afunda, não faz mais nada. Então, cuidar da sua saúde, ela é um ótimo ponto de partida para você organizar a sua vida. Né? Porque, assim, tem uma sinergia muito grande em primeiro você cuidar de você, para depois você cuidar da sua casa, por exemplo. Porque cuidar de casa é exaustivo, é cansativo, demanda muita energia física, né? Na maioria das vezes. Então, faz muito sentido primeiro você cuidar de você, você ter disposição, você ter energia para depois você ir cuidar da sua casa, sabe? Inclusive, esse é um caminho que eu gosto muito. As pessoas já procuram direto organizar a casa, mas assim, ela não tem energia, ela não tem foco, ela não tem clareza do que é prioridade, do que ela tem que fazer primeiro, do que ela tem que fazer depois. Então, primeiro a gente olha pra gente, primeiro a gente cuida do nosso templo, né? E depois a gente cuida do templo do nosso templo. Depois, em outros momentos, eu quero marcar outras aulas para a gente falar só de rotina doméstica, sabe? Só de organização, limpeza, que são coisas diferentes. O que a gente faz para otimizar, para caber na nossa vida, né? Mas agora vamos
vamos entrando no nosso tema. Eu quero saber, né, se vocês sentirem à vontade para mandar no chat, eu queria que vocês mandassem quais são as queixas que vocês têm hoje relacionadas à saúde de vocês, sabe? À saúde, ao corpo, o que tem dificultado o dia a dia com relação à saúde e o corpo de vocês. Deixa eu pegar mais uma. Agora eu tô sem voz. Ó, a Josi mandou aqui no chat. Eu agora estou fazendo treino em casa porque com o bebê... Ai, sumiu. Porque com o bebê não estou conseguindo sair de casa. Nossa, perfeito. Eu vou, quando eu começar a falar, né, dos pilares da nossa saúde, a gente vai chegar na atividade física e, assim, isso que você falou tem que ser sempre levado em consideração. Você tem que levar em consideração o seu cenário atual. Né? Então, não dá para você querer virar uma musa fitness agora, que você tem um bebê. Né? Você querer ir para academia e ficar 4 horas. Mas você pode treinar em casa. Dá tempo? Eu consigo deixar o bebê ali do lado e vou treinando? Ótimo. É sobre fazer o que é possível, dentro da sua realidade. Né? Que não é, nossa, metas impossíveis para colocar na sua vida para você virar uma mulher maravilha. Né? É sobre você fazer o que cabe na sua vida. E é exatamente isso. A gente vai... Conforme, quem sabe quando ela for maior, e se você quiser, né, fazer outro esporte, fazer alguma coisa fora de casa, mas faça o que é possível. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui das queixas. Não dormir bem à noite, um pilar da saúde, vamos falar. Ah, Thalita, hoje eu estou adoecida por não ter priorizado antes meu corpo. É exatamente isso, a conta chega, né? A conta chega. Por isso que a gente tem que dar atenção para a gente, para o nosso corpo, para o nosso autocuidado, porque você pode negligenciar ele por um tempo, mas não vai ser para sempre. A conta chega e é pesado, né? Então, assim, qual que é a minha ideia em querer começar para a gente falar das suas queixas, né, relacionadas ao seu corpo? A ideia por trás desse questionamento é para você trazer a consciência de forma clara a sua situação atual. Né, é te tirar do piloto automático, te tirar do modo sobrevivência, porque a gente não olha pra gente quando a gente está só apagando incêndio. A gente atropela, a gente é invisível, sabe? E assim, nós seres humanos, nós somos naturalmente muito adaptáveis. Então a gente se adapta rapidamente com coisas boas e com coisas ruins, né? Então, a gente se adapta com limitações físicas, a gente se acostuma com determinadas dores, com determinados desconfortos. Então, eu queria que vocês, né, olhassem com atenção. O que eu me acostumei? Qual dor? Qual desconforto? O que eu fazia antes que agora eu não consigo fazer? E aí eu dei um jeitinho e me acostumei a não fazer. Sabe? Esse não é o fluxo normal. Não dá para ser assim. Você tem que ter sempre um olhar atento para você. Então, assim, o que está atrapalhando o seu dia a dia na prática? Né? Quais são as suas queixas relacionadas à sua saúde, ao seu corpo? E, assim, tem aquela coisa, você não vem falar, eu tô ótima porque eu não tenho nenhuma doença. Porque saúde não é ausência de doença, né? Não sei se vocês já pensaram nisso da perspectiva. Peraí, deixa eu... É o preto. Saúde não é ausência de doença. Você pode não ter nada nos seus exames estão ótimos, tá tudo dentro dos parâmetros, né? Aquele parâmetro maravilhoso que vai de 10 a 50 mil, seus exames estão tudo lá dentro do parâmetro, você, não, eu posso continuar no meu lifestyle porque eu não tenho nada. Mas assim, você não tem qualidade de vida, né? Saúde é ter disposição, é ter energia, é ter vitalidade. Seus exames estão ótimos, mas você, assim, já acorda falando, tô cansada. Você não dorme direito, você vive desanimada, sem energia para nada. Não tem disposição. Você já se acostumou em alguns desconfortos. Sabe aquela dorzinha aqui, uma dor de cabeça, uma coisinha nas costas? Você já acostumou, já virou sua amiga, você já deu um nome, né? Você já tem um apelidinho íntimo para ela. Você vive tendo crises alérgicas, sai de uma, já começa outra, e por aí vai. Isso não é saúde. Não importa os seus exames. Claramente, a sua saúde ela está sendo negligenciada, sabe? Se essas queixas fazem parte do seu dia a dia,
provavelmente tem muito ajuste que dá para você fazer, e a doença, não estou desejando nada para mim, mas ela ainda não chegou, mas ela tá caminhando, ela vai chegar, né? Porque, igual a gente estava falando, a conta chega. Enquanto você não tiver clareza de que as coisas não estão tudo bem, né, de que você não está vivendo da melhor forma possível, você não vai fazer nada para mudar. Então, faça uma análise crítica mesmo de como está a sua disposição, sua energia. Você sente que já acorda assim, capengando? Sabe aquele meme? Já tá assim, xoxa, manca, capenga e anêmica? Seus dias são sempre assim? Provavelmente tem muita coisa que dá para ajustar, sabe? Então, veja as coisas como de fato elas são. Agora eu quero saber de que forma que você tem se relacionado com o seu corpo. Porque primeiro a gente enxerga, né, as coisas como de fato elas são, e agora vamos olhar como que é a relação nossa com o nosso corpo. Você vê ele como seu aliado, né, ou como seu inimigo? Você tem tratado ele com amor ou com indiferença? Me fala, se alguém, né, quiser falar, se sentir à vontade de falar, pode falar. Como que tem sido a sua relação com o seu corpo? Qual que é a importância da gente agora olhar para a relação que a gente tem com o nosso corpo? Você vai pensar, nossa, meu corpo, né, tá comigo 24 horas por dia, nossa relação é ótima. Aí eu, tá bom. Será que é assim mesmo? Né? Ó, aqui no chat, a Ana mandou, tenho até tratado com amor, mas preciso melhorar a questão do sono. É um pilar importantíssimo, a gente vai falar bastante dele. Você precisa ter em mente que todas as suas experiências nessa vida dependem do seu corpo físico. Então, você precisa mudar o olhar que tem sobre ele. Você precisa cuidar dele sempre tendo em mente isso, que ele é assim, só tudo, né? Sem seu corpo, não tem vida, não tem experiência, não tem nada, não tem abraço, não tem beijo, não tem comidinha gostosa na barriguinha, sabe? Não tem nada. Então, você precisa sempre ter em mente essa importância que ele tem. Sabe? Você precisa se conectar com o seu corpo. Fazer as pazes com o corpo, para a maioria das pessoas, é o passo inicial do processo. Sabe? Pode ser que você tenha algum problema de saúde, você tenha alguma questão. Então, você tem que se unir ao seu corpo. Né? Você não pode deixar esse problema, essa questão que quer que você tenha com relação ao seu corpo, se te distanciar dele, se sentir raiva. Ai, mas por que é assim? Por que é assado? Por que comigo? Por que dessa forma? Você tem que se aliar com ele, sabe? Você tem que se unir a ele e entender que o seu corpo, ele sabe se curar e ele quer se curar. Você faz parte da natureza e a natureza, ela é organizada. O seu corpo, ele é divinamente organizado. Ele está sempre em busca de equilíbrio, de pH, de pressão, de temperatura, equilíbrio hormonal. Ele quer se equilibrar, ele quer se curar. Só que você tem que dar, né, uma ajudinha. Você tem que dar uma mãozinha. Sozinho ele não consegue. Sabe? Então você precisa sempre enxergar ele como seu aliado nessa jornada, como seu instrumento de realização. Sabe? Essa desconexão que a gente tem com o nosso corpo, muitas vezes pode ser por algum problema de saúde que a gente acha uma injustiça a gente ter. Pode ser uma coisa muito comum, né, que gera uma grande desconexão com o nosso corpo, a gente não está satisfeita esteticamente com ele, né? Você tem questão, alguma característica sua, seja alguma limitação, alguma coisa que você já nasceu com isso, seja um sobrepeso, qualquer coisa que não está do seu agrado, né? E que muitas vezes, por pressão externa, a gente acha que aquilo não deveria estar de outra forma. Isso gera uma desconexão muito grande, porque a gente passa a nutrir uma raiva da gente. Porque se você tem raiva do seu corpo, você tem raiva de você, porque o seu corpo é você. Né? Você passa a se olhar com desprezo. Você olha para você no espelho, pode ser que você não fale nada, mas você tenha pensamentos péssimos, horrorosos. Então, você está falando isso para você, né? Então, isso pode gerar... você olha com desprezo, você olha com vergonha, muitas vezes com nojo do próprio corpo, né? E aí se inicia um ciclo de autopunição, que aí é só ladeira abaixo. É porque você começa a vibrar isso. Você simplesmente não consegue enxergar o seu valor, e você vibra isso para o mundo. E aí você só atrai pessoas que não enxergam o seu valor.
porque é exatamente isso, sabe? Aí você é um imã de pessoas que não enxergam o seu valor, que não te tratam da forma que você merece, porque você não acha que você merece alguma coisa. Então, por que você acha que a outra pessoa vai achar que você merece? Tem que vir de você, tem que partir de você, né? Então, por exemplo, a questão do sobrepeso. Então é só eu emagrecer para resolver o problema? Não é só perder peso? Nossa, se fosse, estava fácil. Mas não é isso, porque o sobrepeso ele é o menor dos problemas. O pior aqui é como você se enxerga, é a leitura que você faz dessa situação, sabe? É o lugar que você se coloca, é a forma com que você se trata. Então, inclusive, você pode perder os quilos que, assim, faz você ter um ranço de você e você continuar se tratando mal. Porque é a sua visão, é o seu olhar, é a sua perspectiva de auto-merecimento, né? Então, não, assim, o peso, ele é só um detalhe. Então, sabe aquela ideia, assim, de quando eu emagrecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me vestir assim, vou vestir assado. Gente, ilusão pura, latada, como conhecimento de causa. Eu falo isso para vocês. O problema não é o peso, o problema está aqui, está na forma com que a gente se enxerga, com o valor que a gente se dá, com a nossa autoestima, sabe? Com a estima que a gente dá para nós mesmos. Então, a gente não começa a amar o corpo quando a gente emagrece, quando a gente alcança determinada coisa, determinado objetivo, né, físico que a gente tem estipulado. A gente tem que amar o nosso corpo para emagrecer, a gente tem que amar o nosso corpo para a gente cuidar, para a gente fazer uma atividade física. É o inverso, sabe? Não é quando. É primeiro a gente se ama e depois o resto vem. Então, a partir do momento que a gente condiciona assim, a nossa felicidade a qualquer outra coisa, ó, quando isso, quando aquilo, a gente perde a capacidade de se maravilhar com o presente, que é o presente. Ó, vou até falar de novo que essa frase é assim, sua cabeça explode, que é exatamente sobre isso, sabe? Então, quando você condiciona a sua felicidade a qualquer outra coisa, e agora pode ser com relação financeira, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu conquistar X, Y, Z, toda vez que você está fazendo isso, está criando uma armadilha para você. Porque sempre que a sua felicidade está condicionada a alguma coisa no futuro, você perde a sua capacidade de se maravilhar com o presente, que é um presente. Você já pensou o tamanho do presente, que é o presente, que é o agora? A gente só tem isso aqui, ó. Só o agora que a gente tem. A gente não tem o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui, né? E o ontem passou, já era. Não tem como voltar a fita, refazer, já era, acabou. O passado é o passado. Você só tem o aqui e o agora. Você só tem hoje, ó, o sábado, 30 de agosto, 9h44 da manhã. É só isso que você tem. Você não tem nada além disso, nem para frente, nem para trás. O presente, ele é um presente, sabe? Sobre isso de querer sempre ficar alcançando, né? O quando isso, quando aquilo. Eu fui assim, tive um sobrepeso a maior parte da minha vida. Eu não chegava a ser obesa, mas era, por exemplo, era uns quilinhos a mais desde a infância que me fazia sofrer bullying todos os dias na escola. Era suficiente para isso, sabe? Já era suficiente para que todos os dias na escola eu sofresse algum tipo de bullying. Eu já fiz, assim, 1000 dietas diferentes. Quando chovem, né? Já, assim, praticamente passei fome. E eu consegui emagrecer. Só que qual que é a questão? Emagrecer é fácil. É a parte fácil do processo, porque, assim, é matemática, né? A gente simplificando muito, mas é matemática. Você seguir uma dieta com uma restrição calórica, né? Você entrar em déficit calórico, você vai emagrecer. Mas a questão é você manter, né? Eu nunca mantinha, porque o foco era só estética. Né? E a estética vinda de uma pressão externa. Então, claramente, não ia dar certo. As coisas só mudaram quando eu entendi a potência que o meu corpo era. Né? A máquina que ele era. Essa virada de chave aconteceu para mim quando eu engravidei. Gestar e parir uma criança explodiu a minha cabeça. Eu falei, gente, meu corpo é uma máquina. Simplesmente é uma máquina. Né? Ele sempre foi, só que eu não enxergava dessa forma. Então, a partir do momento que eu enxerguei a potência que ele é, eu falei assim, eu nem cuido dele direito, nem me alimento da forma que deveria, nem faço toda a atividade física que ele precisa, e ele é simplesmente uma máquina que gera vidas. Imagina se eu cuidar dele. E aí foi aí que eu entrei nessa jornada de cuidar de mim, sabe? Aí, o foco já não passou longe de estética. O foco era simplesmente até onde que esse corpo pode chegar, porque ele é uma potência, gente. Meu foco passou a ser longevidade. Eu vou viver até 120 anos. Mas é viver
vivendo a vida, é aproveitando, sabe? Não é aquele... Porque os idosos que têm a nossa volta, a maioria, depois de 70, 75 anos, se cair uma moeda no chão, eles não pegam. Eles não conseguem colocar uma meia no pé. É limitadíssimo, né, a vida deles. Então, eu quero vivendo assim, ó, aproveitando, desfrutando, viajando, vivendo o melhor que tem dessa vida. Não sei se vocês já viram um documentário no Netflix que chama Zonas Azuis. Se não viram, assistam, porque vale muito a pena. Sabe? Lá eles mostram zonas onde as pessoas vivem mais de 100 anos, assim, e vivem bem. Lá mostram um senhorzinho de, não sei se tem 98, 99 anos, andando a cavalo. Gente, um senhor de quase 100 anos andando a cavalo. Essa é a minha meta, andar a cavalo com 100 anos. Tá que primeiro eu preciso perder o medo, que com 30 anos eu tenho medo de cavalo. Mas assim, gente, essa é a meta, sabe? É viver o máximo possível e viver bem. Igual eu tava falando, essa virada de chave de cuidar do corpo, sem olhar para a estética, porque a estética é só uma consequência, aconteceu comigo com a maternidade. Sabe? Depois que a maternidade mudou a minha cabeça, o foco já não era mais estética, era qualidade de vida e longevidade. Adivinha só o que aconteceu? Eu atingi resultados estéticos que eu nunca tinha atingido antes. Eu atingi e mantive. E depois disso, eu já tive uma segunda gestação, e depois eu voltei para o ritmo, né? Para as coisas, para o lugar certo, igual era antes. E eu já estou quase de novo do jeito que eu... Como que eu vou colocar? Mas, tipo, do jeito que eu estava, mas não é do jeito que estava, né? Porque quem já teve filho sabe que a gente nunca volta a ser como era. Mas, assim, eu atingi objetivos que antes eu não teria... eu não consegui antes da maternidade. Antes de eu entender que meu corpo é uma máquina. Né? Ele é potência pura. Você precisa entender isso, sabe? Então, eu falei, assim, de sobrepeso, mas é porque é algo que foi muito presente na minha vida, mas tem várias outras coisas que faz a gente se desconectar do nosso corpo. Né? Pode ser uma deficiência física, uma limitação, qualquer característica sua que você não goste. Cabelo mesmo, meu cabelo cacheado também já foi, assim, nossa, muita luta. Lutando contra ele até que eu falei, gente, deixa eu aceitar. Aceita que dói menos, aceita essa potência, vou cuidar dele da melhor forma possível, do jeito que ele veio. E é isso. Sabe? Então, assim, a gente já falou das nossas prioridades, de dar atenção às nossas tarefas de realização, de não desperdiçar o seu recurso mais valioso, que é o seu tempo, né? E de reconectar com o seu corpo. Porque, assim, a gente tem que mudar o olhar que a gente tem sobre a gente e cuidar dele como um instrumento de realização perfeito que ele é. Ele é o seu tempo, né? Então, agora que já falamos 40 minutos, mais de 40 minutos, vamos, de fato, para as ações práticas. O que a gente pode fazer para organizar a nossa saúde? Né? Já falamos, assim, horrores. Vamos para a ação prática agora. Deixa eu beber mais uma água. Aqui. Você, 40 minutos, você já deu quantos goles de água? Ele bebeu quantos goles de água enquanto estamos aqui? Se não, vai pegar uma aguinha. Igual, já dei spoiler, né? Dos pilares da nossa saúde aqui, com os comentários que vocês fizeram no chat. A nossa saúde, ela é sustentada por 3 pilares, né? Que com certeza você já ouviu falar. Tem muitas coisas aqui que são clichês, só que por a gente não ter noção, nem que ter noção, a gente é atropelado pela vida, a gente não dá a importância que a gente dá pro nosso corpo, a gente está totalmente desconectado com ele, a gente passa batido. Mas agora que você já está com tudo isso fresco na sua mente, você vai olhar para essas coisas com outra perspectiva. Certo? Os 3 pilares que sustentam a nossa saúde, né, a nossa vida, que sustentam os nossos níveis de energia, são movimento, né, se movimentar, atividade física, qualquer que seja, alimentação e sono. Tudo passa por esses 3 pilares. Se você está negligenciando qualquer um dos 3, ou os 3 ao mesmo tempo, certamente você está negligenciando sua saúde, a sua energia não está, assim, com a potência que ela poderia estar, né? Então, a gente vai começar agora a falar, vamos entrar nesses pontos. Primeiro, eu queria trazer para vocês um questionamento, assim, porque se você não der atenção à sua saúde, quem que vai? Quem vai cuidar da sua saúde? Absolutamente ninguém, exatamente. Isso que você pensou. Se você não der atenção à sua saúde, ninguém vai. Uma, porque cada um tá cuidando do seu, né? Cada um tá cuidando da sua vida. E outra, porque não tem como. Não tem como uma pessoa te arrastar para fazer uma atividade física, te enfiar a goela abaixo com uma comida saudável e lá na sua casa fazer higiene do sono para você.
Não tem como. Tem que vir de você, precisa partir de você, precisa ser a sua prioridade. Certo? Então, assim, o que você pode fazer pela sua saúde hoje? Não é daqui um mês, daqui um ano. Ah, não, mas é que quando meus filhos tiverem maior, for para a escola, quando. Não, é agora. Neste momento, sabe? Hoje. O que você pode fazer pela sua saúde física? Ah, hoje eu não vou estar podendo fazer nada. Ah, então, se hoje não, então quando? Porque não foi ontem, não foi semana passada, não foi mês passado. Se não hoje, então quando? Sabe? Sempre que você for procrastinar alguma coisa que é importante para você, responda com sinceridade. Qual que é o custo de não fazer isso? Porque, assim, se você responder com sinceridade, você vai pegar, levantar e vai fazer. Porque o custo de você negligenciar a sua saúde, o custo é altíssimo. E a gente já falou mais cedo, a conta chega, gente. Não adianta você viver achando que você vai ter seus 20 e poucos anos, que tudo vai funcionar bem, mesmo você negligenciando as coisas para sempre. Porque não vai. A conta chega. Então, sempre se responda qual que é o custo de não fazer isso. O custo é muito alto, sabe? O custo de você não fazer qualquer atividade física que seja na sua vida, qual que é o custo? É o custo de você não conseguir sentar no chão para brincar com seus filhos. É a mobilidade para uma hora que você precisar socorrer alguém que está passando mal, você não consegue, você não tem condicionamento, você simplesmente não consegue agir, sabe? Então, o custo é altíssimo. Se você responder com sinceridade, fazer, não compensa, não. Tava querendo ficar largadona aqui, mas vou dar uma voltinha aqui na rua. Vou dar umas voltas no quarteirão. Porque o crime não compensa, gente. Então, assim, sempre se responda qual o custo de não fazer isso. Agora eu vou começar a trazer as coisas, né? E eu, sim, vou começar por coisas simples, fáceis, a maioria rápida e de graça, que é para não ter impeditivo. Porque a gente tem essa tendência, né? De sempre. Ai, mas é que não tem tempo. Aí eu já te mostrei que tempo é questão de prioridade. Ai, mas é que eu não tenho dinheiro agora. A maioria, que é muita coisa, você consegue fazer muita coisa pela sua saúde sem gastar nada. Nada mais do que você já gasta para viver. Certo? Então vamos começar a compilar movimento. O que você pode fazer para se movimentar? E o que você acha que você precisa fazer? O que você pode fazer hoje para pôr esse pilar para andar na sua vida? Você pode simplesmente caminhar. Nossa, só caminhar? Mas não vai fazer diferença nenhuma. Você não faz nada. Se você não se movimenta, você anda pouquíssimo a pé, para tudo você pega um carro, para tudo, você evita sair. Caminhar já é demais. Se você anda de ônibus, desce um ponto antes, 2 pontos antes. Se você pega o carro para ir na padaria perto, nos locais perto, deixa o carrinho lá, vai a pé, né? Dá uma voltinha, respirar um ar puro. Se você mora em apartamento e sempre usa elevador, vai de escadas, deixa lá para você sentar mais usar o elevador, desocupa o elevador e vai de escada. É simples, faça, é coisa assim, o que isso vai tomar do seu dia? 2 minutos? Mas é melhor 2, 3 lances de escada do que 0, né? Então, comece fazendo o que é possível. Caminhe, dance. O que você precisa para dançar? De nada, você precisa de uma música? Coloca uma música no seu celular, coloca um vídeo de dança na televisão, vai lá no YouTube, que eu tenho certeza que, independente do ritmo que seja que você goste, vai ter um vídeo lá de dança te esperando, eu tenho certeza. Coloca esse vídeo de dança, tira os móveis do meio e dança, 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 dança hoje, dança amanhã, dança depois de amanhã. Faz disso um hábito. E quanto que isso vai custar? Nada, sabe? Se você pode, se você tem vontade, se cabe na sua vida fazer uma academia, tenta, começa, vai fazer uma musculação. Gente, musculação é uma coisa que eu relutei por tantos anos. Eu comecei várias vezes em várias academias, mas assim, estourando do segundo, terceiro mês, não passava. Tinha um feriadão prolongado, eu já emendava esse feriadão e não voltava nunca mais. Todas as vezes que eu parei de ir, ou porque era feriado, ou porque era Natal, aí eu emendei e não fui mais. Até que eu virei a chave de que isso aqui não é porque eu quero virar uma maromba, quero virar uma musa fitness. Isso é para minha vida, é para eu viver, para eu conseguir carregar as minhas filhas. Então, isso é importante. Então, a gente tem que parar de reclamar, mas eu não gosto de musculação. Eu não gosto, eu não gosto. Gente, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito, mesmo se não gosta, vai sem gostar. Nem tudo que a gente faz é porque tudo que você faz na sua vida adulta, tudo que você faz no seu serviço, você ama. Você fala assim, nossa, isso aqui
é um prazer para mim, eu amo. Não, a gente faz o que a gente precisa fazer. E esse pilar do movimento, a gente passa por isso. Faz. Você sabe o que você precisa fazer? Então faz. Para de ficar se justificando, inventando desculpa, que hoje não, que eu não gosto, que isso, que aquilo. Faça. E assim, a gama de atividades físicas que tem para você fazer, é impossível que você não goste de nada. Você só não tentou. Né? Porque, mas como que você vai gostar se você não tenta? Então, é infinitas possibilidades. Ai, não gosto de musculação. Vai pro CrossFit, é uma dinâmica totalmente diferente. Ai, não gosto, né, desses negócios assim. Vai pro yoga, zen, lá, respeita os seus limites, faça os exercícios, né, conforme a sua capacidade, vai evoluindo. Tem yoga, tem pilates. Ai, não gosto de nada disso. Artes marciais, luta, tem uma infinidade de tipos. Ai, luta eu acho agressivo. Então vai para os esportes, vai fazer uma natação, aí tem esporte individual, tem esporte dupla, tem esporte em grupo. A natação é um esporte assim que trabalha seu corpo de forma completa, sem contar que nadar, meu Deus, é maravilhoso nadar. E se você não sabe nadar, faz disso uma oportunidade. Porque eu, até 28 anos, eu era aquela que ia pro clube e ficava sentada na beirada da piscina, né? Porque não sabia nadar. Até que eu fazia o jeito, vou cansada de não saber nadar. A gente não aproveita os lugares que tem piscina, que tem rio, que tem mar. A gente não aproveita, porque a gente fica só na beiradinha. Assim, eu vou aprender a nadar. Coloca no aula, não tenha vergonha, não. Eu pensei assim, nossa, que vergonha, que mico. Essa idade até hoje não sabe nadar. Aí, quando eu cheguei lá, adivinha? A maioria das pessoas não sabia. Tava todo mundo querendo aprender. Tinha um ou outro lá que super nadava? Tinha, mas a maioria não sabia. E se sabia também, gente, ninguém tá nem aí pra você. A gente acha que as pessoas estão se importando com a gente, mas elas estão lá só vivendo a vida delas. Então, se você não nada, faça disso uma oportunidade. Quem sabe a natação é seu esporte? Gente, nadar é assim, é bom demais, e é um esporte completo. E aí você já aprende a nadar para você já aproveitar mais quando você for num rio, numa piscina, no mar. Então, nade. Vai nadar, gente, é bom demais. Aí tem esporte que você joga com outras duplas, aí tem esporte em grupo, tem vários, tem esporte individual, tem o que tá na modinha, né, que eu amo, gente, beach tênis, tem coisa melhor? É bom demais. Esporte competitivo, assim, que às vezes você já tá morrendo, você já tá cansado, mas você não quer perder. Então você continua, você dá o sangue, porque na musculação, a hora que você começa a dar mordidinha assim, às vezes a gente dá uma roubada, né? Quem nunca deu uma roubada lá na quantidade de repetição? É raro, mas acontece sempre. Agora, no esporte, não. Você tá lá num jogo, tá valendo, né, pontuação. Se você pode estar cansado, você dá a vida, você dá o sangue, você queima uma caloria que você nem tá vendo. Tem coisa melhor do que se exercitar, queimar caloria sem ver. Então, assim, dá uma chance para os esportes, é bom demais. Nossa Senhora. Coisas que eu apaixonei, eu era totalmente sedentária, né? Já falei. Musculação desbloqueei, que não é por amor, é por necessidade. Então, a gente vai. E esportes, a natação, eu não sabia nadar. Então, aprender a nadar e, nossa, apaixonei também. E beach tênis, porque eu sou muito competitiva, né? Eu, sim, fico lá competindo super com as pessoas. As pessoas estão lá brincando e eu vou ganhar. Na minha cabeça. E isso faz eu jogar muito, porque eu tô cansada. As pessoas, não, vou descansar, vou beber água. E eu tô lá, ó. Só competindo mentalmente, garantindo o meu movimento do dia, né? Então, assim, tem 1000 opções de coisas sobre movimento, né? O pilar movimento é um pilar muito importante na sua saúde, de graça até os que não são de graça, de várias naturezas diferentes. E não esquece, esse pilar passa muito a gente ver, se enxergar como um adulto que a gente é. A gente não gosta? Ok, mas você precisa fazer. Então faça. Aceita que dói menos, sabe? E a gente vai passando, a gente vai se acostumando, que igual eu falei antes, a gente é muito adaptável. É da nossa natureza ser adaptado. Então a gente se acostuma. Nem gosto tanto. Quando é festa, algum dia que você não vai, você sente falta. Porque você se acostumou. Então faça até se acostumar. Não gosto, vai sem gostar mesmo. Certo? O próximo pilar que a gente vai falar é o pilar da alimentação. Que é o outro pilar importantíssimo que sustenta a nossa vida, a nossa saúde, a nossa energia. Pausa só para eu beber uma água. Aí, seguindo, né, aquela lógica, eu vou começar pelos rápidos, práticos, fáceis e de graça. Para assim, para a questão financeira não ser um impeditivo. Aumente a sua ingestão de água. Assim, nossa, mas todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso e a gente não bebe água. Quantos litros de água você bebe por dia? Porque se você fica nessa ilusão de, toda hora eu vou ali beber água, você toma o quê? 4, 5 copos, você não toma 1 litro de água por dia. Usa a estratégia de garrafinha de água. A estratégia da garrafinha de água é muito boa.
você enche ela, independente do tamanho que ela seja, porque você tem noção exata do tanto que você bebeu. Se ela é 1 litro e você precisa beber 2 litros por dia, até a hora do almoço, coloque como meta terminar de beber uma garrafa. Chegou a hora do almoço, você viu que o negócio tá cheio, você tá negligenciando. E se você é dessa de ficar indo beber água com copinho, você não tem essa noção. Ai, fui tantas vezes, tô negligenciando, preciso beber mais água. Você não tem essa noção. Agora, se você olha pra garrafa, tá vendo ela cheia, está na minha cara que eu não tô bebendo água, sabe? E assim, não precisa ser uma Stanley, não. Eu ainda tô no hype da Tupperware. Claramente não estou acompanhando as tendências, mas assim, a minha tá boa, funciona, foi cara, então não precisa ser um Stanley, tá? Inclusive nem precisa ser uma Tupperware também, pode ser uma descartável. Apenas tenha um lugar que você consegue saber exatamente a quantidade de água que tem, que seja grande, para você que tem que encher só 2 ou 3 vezes no máximo por dia. Então, aumente a sua ingestão de água, sabe? E crie estratégias para isso. Ah, mas eu não lembro. A garrafinha na sua cara vai fazer lembrar. Mas mesmo que a garrafinha não lembro, coloca um alarme no celular, você tá o tempo inteiro com o celular na mão, ou coloca no... Você tem um relógio que dá para pôr despertador, coloca um alarme aí a cada 1 hora, a cada 90 minutos, para beber água. Tocou, separa e bebe água. Crie estratégias, sabe? Não fica só esperando a iluminação divina vir e, nossa, hoje eu vou beber bastante água. Age, sabe? Cria formas de você conseguir realizar aquilo que você quer. Outra coisa que você pode fazer pela sua alimentação, importantíssima, que custa R$ 0. Pratica mastigação consciente. O que é mastigação consciente? Você está comendo? Esteja aqui, agora. Só você, do seu prato de comida, comendo com calma, prestando atenção. Sabe? Não seja aquela pessoa que está comendo e tá assim. Aí ela come e tá assim. Aí ela come e tá assim. Gente, primeiro que é feio, né? Nossa, eu tenho um ódio mortal de estar sentado lá de alguém, principalmente quando eu saio e a pessoa tá comendo e fazendo isso, e eu tô lá invisível, né? Primeiro que isso é feio, e segundo, isso não é nada biológico. Você tá comendo, você não sabe nem o que você tá comendo. Você coloca a bota lá no seu prato, capaz que você come e você não vê o que você tá comendo. Esteja presente, sabe? Mastigue com calma, muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A mastigação é a única parte do processo de digestão que está sob nosso controle. Todo o resto, dali para dentro, é o nosso corpo que faz, é involuntário, você não tem nenhuma participação. E o único que você tem participação, você faz ele no piloto automático que você nem tá vendo. Você mastiga lá 3, 4 vezes para dentro. Então, esteja presente, mastigue muitas e muitas vezes, sabe? Sinta o sabor da comida, os sabores, sinta as texturas. Isso faz você comer muito menos, absurdamente menos. Isso é uma coisa que para mim foi difícil, não a questão do celular, de ficar mexendo no celular assim, de ficar rodando vídeo, mas de assistir televisão. Se eu tô em casa sozinha, era um prazer eu pegar um pratinho de comida, sentar no sofá e dar um play numa série. Nossa, meu Deus, como eu amava. Mas qual que é a questão? Gente, eu comia tanto. Eu batia, assim, 500 gramas de comida, fácil, brincando. Brincando, eu comia 500 gramas de comida. Aí, a partir do momento que eu agora vou sentar na mesa e eu vou comer, eu vou mastigar até cansar, até a comida ficar gelada. Eu passei a comer absurdamente menos. E eu comecei a assustar, porque eu sempre fui aquela pessoa que come muito. Se eu já comi perto de você, você já viu que eu bati uma serra de pedreiro, assim, que todo mundo ficava assim, meu Deus do céu, que na verdade eu nem era tão gorda assim, porque era para eu ser muito mais gorda pelo tanto que eu comia. Eu bati uma serra de pedreiro. E a partir do momento que eu comecei a mastigar, eu comecei a sobrava comida. Aí eu comecei a reduzir o tanto de comida que eu colocava. E agora, tipo, 250 gramas de comida que eu como com calma, com atenção, elas me enchem. Sabe, o dia que eu chego com muita fome, porque assim, eu já adaptei o cérebro, né? Eu tentei ir reduzindo, mas o olho ainda é de gordo. O olho, a hora que eu olho, eu quero pôr meio mundo de comida, sabe? O meu olho ele não acompanha o meu estômago. Só que eu ponho um pouco, mesmo falando, eu falo assim, eu tenho certeza absoluta que hoje essa comida não vai me encher. Aí eu mastigo com calma, na paz de Cristo, e vou, e vou, e vou. Quando a comida tá acabando, eu falo, meu Deus, eu tô ficando cheia. Eu não acredito que esse tanto de comida tá me enchendo. Em outros tempos, eu comeria o triplo, sem brincadeira, sabe? Então, é muito bom pra gente reduzir a quantidade que a gente come, a gente participar do nosso processo de digestão, né, que a gente negligencia a mastigação. Então, gente, mastigue. É tão simples. É sobre coisas simples que a gente não faz. Mastigue, sabe? Outra coisa muito simples
que a gente também não faz é parar de comer um pouco antes da saciedade. A gente come, até tá assim, né? Na tampa. Aí depois, a nossa saciedade, ela tem um delay. Né? Vocês sabem que a gente não fica cheio na hora que a gente termina. Leva um tempo. E se você come rápido, é mais ainda. Aí você come mais ainda. Que hora que bate a saciedade, você tá assim, um baiacu. Então, você comer devagar ajuda essa questão que a gente demora, né? O nosso sininho da saciedade, que as pessoas falam, ele demora a tocar. E para de comer quando você tá assim, uns 80% cheio. Você tá naquela, comeria mais um pouquinho. Para de comer, que esse é o ideal. O documentário que eu falei da Netflix sobre zonas azuis, que são sobre comunidades de pessoas longevas, a maioria delas tem isso, sabe? Os japoneses têm isso muito forte na cultura, de parar de comer quando você tá 80% cheio. Não come até estar na tampa. Para de comer quando você tá 80% cheio, porque a alimentação é para ela te dar energia. Se a hora que você termina de comer, você tá assim, morto, uai, alguma coisa deu errado. É para você terminar de comer e estar com disposição. Não é para você estar morto processando um boi lá no estômago, sabe? É para te dar energia e não para te tirar. Outra coisa que você pode fazer pela sua alimentação é trabalhar a melhor escolha. Sabe? Sei que muitas vezes a gente está em ambientes que é complicado, que não tem muita opção saudável, tá? Mas sempre tem uma menos pior. Faça a melhor escolha dentro daquilo que você tem. Não entra no ciclo já aqui, não. Já que eu tô aqui, eu vou pedir esse. Já que eu vou pedir esse que tá totalmente fora, né, do escopo de alimentação saudável, eu vou pedir esse adicional. Já que eu pedi esse adicional, um milkshakezinho para acompanhar seria ótimo. Já que tá tudo ferrado mesmo, vamos pôr o dobro de molho. E a gente vai no Jaque. Então, assim, calma. Não precisa disso tudo. Tá saindo já da sua dieta. Escolhe conscientemente, sabe? Escolhe só algum. Não enfia o pé na jaca de uma vez, não, porque depois para buscar dá trabalho, é difícil. Faça a melhor escolha dentro das possibilidades que você tem ali. Não entra nesse ciclo do jaque, porque é latada. É o nosso cérebro, assim, trabalhando contra a gente. Não faz isso, não. Outra coisa, né? Um clichê básico, eu tenho certeza que você ouviu, mas você não faz. Descasca mais e desembala menos. Isso impacta não só a sua alimentação, mas o seu bolso também. Porque, assim, tudo que a gente vai comprar embalado, ultraprocessado, qualquer 5, 6 coisas que a gente compra é a feira da semana. Então, é mais barato, é mais saudável. Vamos comprar fruta, verdura, em vez de pacote de bolacha, pacote daquilo outro. Vamos descascar mais e desembalar menos. Leva isso para sua vida. Não só com uma coisa, tá, é verdade, mas tem que levar, gente. Tem que entrar assim na cachola e a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia. A gente tem que ter com isso na cabeça quando a gente for no supermercado fazer compra. A gente tem que estar com isso na cabeça quando a gente for preparar uma comida. Né? Saber por saber não faz diferença. Conhecimento sem ação, ele gera opressão. Então você vai ficando oprimida de tudo que você sabe que você tem que fazer, que você pode fazer e você não faz. Não faça. Faça um pouco que seja, mas faça. Sabe? Vai aos poucos. Não tem em casa alimentos ultraprocessados, porque assim, a gente quer comer melhor, mas a gente enche a nossa despensa de porcaria. Assim, você é sua amiga ou você é sua inimiga? É fã ou é hater? Se ajuda, sabe? Sobre o pilar movimento, igual eu falei, é sobre fazer o que tem que ser feito. E o pilar alimentação é sobre você facilitar os bons hábitos e dificultar os ruins. Então, quando você descasca mais, você já deixa uma série de frutas cortadas para você só pegar e comer, você está facilitando os bons hábitos. E quando você não enche de porcaria a sua despensa, você está dificultando os maus hábitos. Porque assim, nossa, na verdade eu queria mesmo era um Doritos. Mas não tem. Tem uma manga cortada na geladeira. Então, eu vou lá e vou comer a manga. Eu facilitei o bom e dificultei o ruim. Não tem Doritos, não dá tempo de eu ir no supermercado comprar, não, então vai a manga mesmo. Sabe? Então, sempre tem em mente essa frase para você melhorar, para você balizar a sua alimentação. Facilite os bons hábitos e dificulte os ruins. Não tem as suas armadilhas, aquela coisa que você sabe que você sempre desliza, aí você tem em casa. Ai, não faz sentido, sabe? Planeje suas refeições sempre. Antes de você ir ao mercado fazer compras, você já faz o planejamento de o que você vai fazer, o que você vai comprar, como que você vai organizar as coisas, porque a falta de planejamento faz a gente agir assim, na loucura, na correria, a gente faz uma comida rapidinha, e o que a gente negligencia quando a gente não planeja? Frutas, verduras, salada, nada disso sai, né? No máximo sai um arroz, feijão e carne, e é isso.
Então, vamos planejar para a gente inserir essas coisas, né, rotineiramente na nossa alimentação, né? E se for possível, né, consulte um nutricionista, se couber no seu orçamento. Se não couber hoje, faça um planejamento para que em algum momento você faça, porque um nutricionista que seja bom, sabe, que, assim, que faça o serviço direito, porque eu já fui nutricionista, que a gente entra no consultório, depois de 5 minutos de conversa, ela me imprime 30 páginas de um plano alimentar, me entrega e fala, é isso. Tem coisa lá que eu nunca nem ouvi falar, claramente é o plano alimentar que ela entrega para as 50 pessoas que entrar no consultório dela, seja jovem, idoso, gestante, qualquer uma vai levar aquele plano. Então, assim, isso não é consultar nutricionista. Se já foi em uma dessas, não é sobre isso, sabe? Consulte um bom nutricionista que você vai ficar horas. Um bom nutricionista, você vai ficar horas conversando com ele, sabe? Ele vai entender todas as suas preferências alimentares, porque é muito importante, e vai ajustar, né, de acordo com o seu objetivo, seja perder peso, ganhar massa, o que quer que seja, né? Levando em consideração a vida, o momento da sua vida que você tá, se você é uma gestante, se você é uma lactante, se você não é nada disso, se você é idosa, se você está na menopausa, tudo isso são coisas que tem que ser levadas em consideração, né, na prescrição de uma dieta. Então, ele vai levar em consideração as suas preferências alimentares, ele não vai pôr coisa que você não gosta, ele vai levar em consideração os seus recursos financeiros. Você vai assim, olha, isso aqui até seria ótimo eu comer isso, mas eu não tenho condição financeira de comprar isso para comer 7 dias por semana. Isso tem que estar claro, tem que estar na mesa. Então, ele vai pôr o que cabe na sua vida, o que você gosta, sabe, o que cabe no seu bolso. Isso é um bom nutricionista. Porque ele vai criar uma dieta que você consegue seguir. Porque as outras, que não levam em consideração essas suas características, você não vai seguir. Então, se for possível, consulte um bom nutricionista, né? Se você for de Goiânia, eu tenho um nutricionista excelente para indicar, que ele é exatamente nessa linha. Ele não é caro, vale cada centavo, sabe? Porque você ir num nutricionista que não vai te olhar, que vai imprimir um negócio lá que é o mesmo que ele imprime para todo mundo, é melhor nem ir. O chat GPT é capaz que te ajuda mais com orientação alimentar, certo? Então, falamos bastante coisa, muita coisa assim, não é fácil, se fosse fácil todo mundo fazia, mas simples da gente colocar na nossa rotina. E agora a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é o sono. Agora só um momentinho que eu vou beber mais uma aguinha. Se você não for beber uma água, vá, né? Vamos se hidratar. Eu já estou quase terminando a minha de hoje. Ela tem 1,250 ou 1,200, alguma coisa. 2 dessas, para mim, é suficiente pelo peso, pro meu peso. Porque você tem que calcular também, né? De 0,35 a, no máximo, 0,50 por quilo de peso. O cálculo que você faz. Vamos agora para o nosso terceiro pilar, que é o que sustenta a nossa saúde e a nossa energia física. Falamos de movimento, alimentação, agora som. Naquela linha. Fácil, simples, de graça. Sono. Durma de 7 a 8 horas por noite. A maioria das pessoas precisam disso. Também faça testes, né, da quantidade de sono que seja suficiente para você. Mas, assim, a maioria dos seres humanos vai ficar nesse linear de 7 a 8. 6, já tem muito estudo comprovando que 6 já é privação de sono, sabe? Para muitas pessoas. 7 a 8 horas de sono é o ideal. Vai fazendo testes para ver qual que é o melhor para você. Mas, e tudo, leve em consideração, a gente já falou antes, do cenário atual que você está vivendo. Se você está com um bebê recém-nascido, isso aqui é uma piada para você, né? Durma de 7 a 8 horas por noite. Você está rindo da minha cara, eu sei disso, gente. A gente tem que fazer as coisas conforme cabe na nossa vida, o nosso cenário atual. O que cabe no seu cenário? Dá para você ajustar? Porque, assim, se você não tem demanda de criança pequena, por exemplo, você tá negligenciando o seu sono, a maioria das vezes é por, assim, bobeira. É para ficar em rede social, é para ficar fazendo, assim, besteira, gente, que não compensa. Sabe? Crime que não compensa. Você perder horas de sono para ficar em rede social. Então, se dá para você organizar o seu sono, dê prioridade para isso. Sabe? Se você não tem demanda de criança, demanda de bebê, então, sono, dê uma atenção para ele. 7, 8 horas por noite é o ideal para a maioria das pessoas. Dormir e acordar cedo. Gente, isso é respeitar a nossa biologia. A gente foi feito para dormir cedo e acordar cedo. A nossa biologia funciona dessa forma, sabe? O círculo circadiano, ele não é assim, uma coisinha
aleatória do universo. A gente foi projetado para funcionar dessa forma. E quanto mais a gente trabalha, né, a favor do jeito que nós fomos projetados, a gente está trabalhando a nosso favor. A gente está facilitando o nosso corpo fazer aquilo que ele consegue fazer com maestria, sabe? Então, ajuda o corpinho. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Sempre que possível, tem uma janta, né, um jantar mais leve e próximo ao pôr do sol. Aí agora você tá rindo da minha cara. Próximo ao pôr do sol, essa hora eu nem cheguei em casa, eu tô no ônibus, eu tô no trânsito, eu tô em qualquer coisa. Gente, faça o que for possível, certo? Não dá para mim jantar próximo ao pôr do sol 6:30 da tarde. Mas aí eu pego e janto 10 da noite. Tá, não dá para você jantar 6:30. Mas será que não dá para você adiantar um pouquinho? De 10 para 8? Para 8:30? Porque se você adiantar de 10 para 8:30, já tá ótimo. Não tá no pôr do sol, mas assim, pro seu cenário de vida, pro seu cenário, pro seu momento, já tá excelente. Faça o que for possível e não use. Ah, mas assim não dá. O ideal como impeditivo. Isso aqui é o ideal. Mas tem o ideal e tem o real. Trabalhe no real. Certo? Então, jantar leve e o mais cedo que você conseguir. Dormir no escuro absoluto, qualquer claridade, seja aqueles LEDzinhos de ar-condicionado, de qualquer coisa, qualquer claridade atrapalha a produção de melatonina. Então, é isso a gente trabalhando, né, usando o nosso corpo a nosso favor. Sabe aquela máquina perfeita que a gente já conversou? Então, para ela funcionar assim maravilhosamente bem, é dormir mais cedo, é um jantar leve, é você comer mais cedo, você dormir no escuro. A gente está só calibrando a máquina, sabe? Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, dormir no escuro, porque aquela claridade atrapalha a produção de melatonina. Vai diminuindo a luz do ambiente conforme vai anoitecendo, se isso for possível. Né? Opte em casa por ter luzes amarelas. Elas são muito melhores, né? Porque é mais natural para a gente do que aquela luz branca parecendo um centro cirúrgico. Mas se você gosta de ter a luz branca, né, para determinadas coisas, determinados momentos, veja se não é possível, então, você comprar aquelas lâmpadas inteligentes que a gente vai ajustando, que para o que você precisa de luz clara, você usa. Ao anoitecer, você já deixa ela mais amarelada, mais escurinha, diminui o brilho. E isso tem como você fazer uma programação nela, para automaticamente, todos os dias, ela fazer isso. Você coloca 6:30 da tarde, ela diminui o brilho, fica em determinada cor, né, vai puxando para amarelo, sem nenhuma demanda, nenhuma dificuldade. Então, pense, é uma possibilidade? Cabe na sua vida? Analise. Outra coisa, evitar telas. A última coisa que você faz antes de dormir é aquele último check nas redes sociais. Nossa, isso faz muito mal. Além da claridade na sua cara, é a luz azul. E a última coisa que você vai levar para o seu subconsciente é uma coisa aleatória da vida de alguém, pode ser uma tragédia, é uma fofoca, assim, dificilmente vai ser algo bom, né? Algo, assim, edificante. Então, e é algo que vai aparecer na sua cara, não é você que está escolhendo o que você vai levar para o seu subconsciente para você dormir. Escolheram para você, sabe? O Zuckerberg te mandou e você aceitou. Tenha o controle, sabe? Saia do piloto automático, tenha clareza, escolha as coisas com intenção. Então, evite telas. Se você vai dormir 10 horas, 11 horas, estabeleça 1 hora e meia antes, acabou, tela, vi até aqui. Depois disso aqui eu não vou ver mais. E nesse intervalo de tempo, entre acabou as telas e vou dormir, faça uma higiene do sono, faça coisas relaxantes, né? Faça o que você gosta de fazer que te relaxa. Sabe aquelas tarefas de realização que a gente falou? Encaixa algumas aqui agora. Eu gosto de fazer um escalda-pés, eu gosto de colocar um aroma de lavanda, né, que já vai me ajudando no sono. Gosto de tomar um chazinho calmante. O que você gosta de fazer que te acalma? Uma leitura relaxante. Coloca aqui nesse intervalo entre encerrei as telas e vou dormir em determinado horário, que é um momento excelente para você colocar tarefas de realização relaxantes para você. Sabe? À noite não é hora da gente conversar, ter aquelas conversas tensas, TDR. Gente, não é o momento. A sua energia cognitiva tá lá no pé. Não vai sair nada de bom dessa conversa. Você não vai resolver nada. Provavelmente você vai falar um monte de coisa que depois você vai se arrepender. Então, assim, noites não foram feitas para TDR, conversa tensa. Isso você vai ter de manhã, quando você está no auge da sua cognição. Você tá assim, ó, claro. Tá limpo, tudo você tá com disposição, tá com energia. Você viu que tem uma DR chegando, assim, já escapou ali, a gente fala, hoje não, amanhã a gente conversa, beijinhos, sabe? Cuide do seu sono.
Porque ele é muito importante, a gente negligencia ele demais. Eu gosto muito de uma comparação que o Matheus Macedo, do Ayurveda, que fala sobre Ayurveda, fala como a gente negligencia o nosso sono, que a gente tinha que pensar nele como uma viagem incrível que a gente faz. Porque imagina comigo se você vai fazer uma viagem de carro de 8 horas. O tanto de coisa que você não vai planejar se você tem que fazer uma viagem de 8 horas. Você vai fazer planejamento com relação ao carro, você vai fazer uma revisão, você vai checar o óleo, você vai abastecer, você vai calibrar os pneus, você vai planejar coisas para você. Se você vai dirigindo, você vai colocar um sapato confortável, você vai colocar uma roupa confortável. Você vai providenciar lanches. Eu tenho certeza que se você for pegar uma viagem de carro de 8 horas, você vai arrumar uns lanchinhos para você levar. Você vai levar uma garrafinha de água. Várias coisas que você vai pensar, que você vai estar em volta desse planejamento para uma viagem de 8 horas. Que você tem, assim, ocasionalmente. Sei lá, uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano. Você viaja 8 horas de carro. Mas uma viagem que você faz todos os dias, que é uma viagem que está intimamente ligada com a sua saúde. Sabe, que é uma viagem que ela te restaura de tudo que você viveu hoje e ela te prepara para o dia de amanhã. Você não faz nada, absolutamente nada. Você não toma um banho quente, sabe, só para dar aquela desligada. Né? Um banho quente totalmente desconectado do mundo, né? Só tendo atenção plena naquele banho, com a luzinha mais escura e coloca um cheirinho de lavanda. Será que você não consegue fazer isso pelo seu sono? Sabe que ele é importantíssimo. Você quer ter um dia produtivo? Você quer ter um dia com disposição, um dia que você consiga fazer coisas? Durma bem. O sucesso do seu dia, ele não começa quando você acorda. Ele começa antes de você dormir. Sabe, esse intervalo que você tem, essas horas que antecedem o seu sono, elas são, assim, o segredo do seu próximo dia. O segredo da sua disposição de amanhã. O segredo da sua energia de amanhã. Então, cuida, né, dessas horas que antecedem o sono, para você dormir bem, para você acordar bem, para você ter um dia com energia, um dia com disposição, um dia de realização, um dia que você consiga pôr seus projetos para andar, sabe? Você não passa o dia todo capenga, que você precisa colocar uma cafeína para circular no sangue para você acordar. Será que isso é normal? Eu acho que não é normal. Você já deveria acordar disposta, sabe? Já querendo viver com essa ânsia de viver, com essa disposição. Então, assim, vamos olhar para o nosso sono, cuidar do nosso sono, essa viagem incrível que a gente faz todos os dias, cuida dela como se fosse uma viagem de carro. Dá atenção para ela, planeja, tenta, né? O que você pode fazer hoje? Leva em consideração o seu cenário atual. Eu falei, se você tem um bebê, muita coisa que você não vai conseguir, mas alguma coisa você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa você vai conseguir. Eu vou mandar essa lista desses 3 pilares, de tudo que eu falei aqui, vou mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês depois lerem, pensar. E daqui, o que eu posso fazer? Sabe? Então, eu quero que você escolha, nem que seja um hábito, uma dessas coisas aqui de autocuidado, para você implementar hoje. Hoje ainda, ó, 10h24 da manhã, a gente ainda tem muito tempo, muito chão pela frente. Dá para você já começar a mudar hoje, sabe? Você começar a viver a vida que você quer viver. Tem que ser hoje, não dá para ser amanhã. Tem que ser hoje. Hoje você tem que fazer as coisas por você. Amanhã pode ser tarde. Então, faça hoje. Estamos caminhando para o final. Se quiser mandar alguma coisa no chat, pode ficar à vontade. Me fala, o que vocês podem colocar hoje na sua vida para melhorar esses 3 pilares, sabe? Uma coisa simples. O que você acha que você pode fazer? Qual que é o pilar que você mais tem negligenciado na sua rotina? Qual que é o pratinho que está caindo aí? Me fala. Me fala que aí para fechar a gente vai trazer um pouco de como que a gente vai colocar isso no nosso dia, né? Que você sabe que você tem que fazer, mas eu não faço. Eu sei, mas eu não faço. Ó, primeira garrafa vencida. Só falta mais uma. Bom, aqui no chat, a Lorena. A higiene do sono me pega, tô sempre com o celular. Você
E mais 99% da população, né? Eu fico trazendo a questão do cenário, se a gente tem que cuidar de uma criança, de um idoso, qualquer coisa. Mas, no fundo, você sabe que a maioria não é isso. O que pega é o celular. Gente, ele foi projetado para isso. Ele foi projetado para engolir a gente. Então, a gente precisa tomar as rédeas da situação, sabe? Você quer dar um choque? Vai lá agora no seu celular. Acho que todo celular tem um aplicativo que monitora a quantidade de tempo que você fica nele. Você quer ter um choque de realidade? Entra lá agora e vê quantas horas por dia você fica no celular. Gente, é assim, eu não sei da vida de cada um, mas é mais de 4 horas. Tem gente que chega a 8, 9, os jovens, eu estava vendo uma reportagem que os jovens chegam a 14 horas de tela. Gente, 14 horas. Ou seja, essa hora que ele não está dormindo, que ele não está olhando o celular. Jovens adultos fica entre de 4 a 8 horas. O que é coisa para danar, né? Vamos combinar que 4 horas já é coisa para danar. A Laura falou, o meu sempre dá umas 5 horas. Gente, 5 horas. Você tem noção que o dia tem 24. Se você dorme 8, 24 menos 8, vamos lá, eu sou de humanas, 16. De 16 horas, você fica 5 no celular, sobrou 11. Você tem noção que é quase 1/3 da sua vida acordada? Porque quando eu peguei isso, eu tava na época que eu tava mexendo muito no celular. Porque, né, é ciclos. É só eu entrar num loop, assim, de não faço uma coisa, puxar a outra, aí eu começo a procrastinar. Eu já peguei 7 horas no celular. Eu fiquei assim, em choque. Aí, a partir de então, eu comecei a monitorar 3 horas, é o meu limite. Isso porque agora eu tenho a desculpa de que eu ainda uso as redes sociais para postar conteúdo. Mas se for só para ficar sapeando a vida dos outros, nossa senhora, gente, tem que estabelecer um limite. Se choca aí, entra aí no seu celular e vê quantas horas você fica. Porque é muito tempo, gente. A média é de 4 a 8 horas por dia. É assim, metade do tempo que você tá acordada, você tá com o celular. Isso, assim, é assustador, gente. É assustador. Então, você fala, eu não tenho tempo. Tá lá, não sei quantas horas no celular. Tempo é questão de prioridade, gente. Toda vez que você pegar o celular, esteja presente. Eu vou ficar agora no celular. Mas, assim, é por 10 minutos. Coloca um alarme. Eu vou ficar 10 minutos cuidando da vida alheia aqui. Mas é 10 minutos, gente. A gente tem que entrar com hora para sair. A gente tem que dar uma olhadinha. Eu vou olhar meu WhatsApp aqui, que eu preciso ver um negócio. Já fica fala em voz alta. Eu vou entrar para ver a conversa com a Maria, que eu preciso da resposta dela. Eu vou entrar para ver a conversa com a Maria, que eu preciso ver a resposta dela. Eu entrei, vi a conversa com a Maria, eu saí. Porque se você não tem presença, você abre o celular, o que acontece? A conversa da Maria não é a primeira. Você caçando a da Maria, você vê outras. Aí você entra. Aí você vai responder. Quando é fé, gente, tem 30 minutos, 40 minutos, você não entrou na conversa da Maria. Você não entrou para ver o que você ia ver. Então, presença. Eu toco muito na tecla de presença, às vezes parece chato. É presença, gente. O que você vai fazer, faça com intenção. Eu quero agora só cuidar da vida alheia, mas vai ser por 10 minutos. Não vai ser por 1 hora inteira, porque, né, eu tenho a minha vida para cuidar. Então, por 10 minutos eu vou ficar aqui ouvindo porcaria. Vídeos inúteis, eu vou. Mas a hora que eu aí já coloco um alarme, coloco um despertador, faz qualquer coisa. Tem a Alexa, já fala, Alexa, 10 minutos você toca esse timer. Porque você precisa entrar, mas você precisa sair, gente. Então, assim, a gente perde muito tempo com o celular, fazendo, e a maioria das vezes é nada de útil. Se você, não, mas eu tô lendo. Nossa, eu pego o celular só pra ler. Nossa, eu leio, vejo só coisa edificante, só coisa que vai agregar na minha vida. Não é. É vida alheia, é fofoca, é notícia ruim, é coisa que vai levar a sua energia lá pro pé, sabe? Então, vamos pra gente, como que a gente coloca as coisas, como a gente pratica? Porque muita coisa que eu falei aqui, igual eu mencionei antes, você já sabia, você já ouviu falar, mas você não faz nada. Conhecimento sem ação gera opressão, gente. Vamos agir de forma, vamos querer mudar. E para que as coisas saiam da esfera do querer, então, você já vai inserir na sua rotina as coisas que você vai implementar. Você vai anotar a periodicidade das atividades físicas. Se você vai fazer, independente de qual seja. Não, eu vou fazer essa ou aquela. Vai ser 3 vezes por dia, vai ser de tal hora, porque a minha filha mais velha está na escola, a mais nova o pai consegue cuidar. Você já vai bolar um plano. Você não vai falar assim, não é semana que vem eu vou começar a atividade física. Qual atividade física? Aonde você vai fazer? Você tem o dinheiro para pagar, se ela for paga? Os seus filhos, o que você vai fazer com eles? Tem onde deixar?
O horário, você tá livre? Já, sim, porque tudo isso vai ser impeditivo para semana que vem você não fazer. A hora que chegar a semana que vem, você, mas não tem ninguém para deixar os meninos. Ah, não, mas não tenho dinheiro para pagar a academia. Ah, não, mas agora eu tenho que fazer tal coisa que já estava agendado, não vai dar para eu ir. Entendeu? A gente já faz assim, a gente já bola um plano para dar errado. Então agora você vai com clareza, todos esses impeditivos você já vai definir. Você vai fazer atividade física X, de tal hora, em tal lugar, e as demandas que você tem que gerenciar, seu filho vai ficar com o pai, que o pai tá livre esse horário, vai ficar com a avó, ou esse horário tá na escola. Tudo isso que é o motivo de você não fazer, você já vai quebrar essas pernas, sabe? Você precisa agir de forma estratégica, porque senão vai continuar na esfera do querer. Atividade física, então, você já vai anotar, já vai estabelecer, já vai pensar tudo em volta dela, pra você deixar, eu não tenho a roupa, você já vai lá separar a roupa você não sabe montar, você já vai lavar, você já vai deixar ela assim, ó, na sua cara, o tênis você já vai deixar na porta, na saída, assim, você tropeçar nele, sabe, pra não ter desculpa, cadê o tênis, cadê não sei o quê. A gente precisa agir de forma estratégica, sabe? Então, outra coisa para esses hábitos menores que a gente gostaria de inserir na nossa vida, que a gente não insere. Tipo assim, eu queria ler mais. Eu sou uma pessoa que gosto de ler, mas eu não leio, né? Nunca sobra tempo para eu ler. E vai continuar não sobrando, gente. Nunca na sua vida, nem que você não tenha filhos, que você, independente do seu trabalho, não vai sobrar tempo para você ler. Sempre vai ter alguma demanda te chamando. Se a espiritualidade é algo importante para você. E dentro da sua espiritualidade, dedicar um tempo para sua religião é importante. Então, você quer fazer um devocional, fazer qualquer coisa, sabe? Se isso é importante para você, essas coisas, primeiro que elas têm que estar sempre na sua cabeça. Elas precisam estar esfregadas na sua cara que você tem que fazer. Porque senão daqui meia hora você já não lembra. Agora você teve um insight, nossa, realmente, eu gosto de ler. Faz uns 5 meses que eu não pego um livro para ler. Mas daqui meia hora, a hora que você voltar para o modus operandi, né, da sua vida, você já vai ter esquecido. Então, faça um rastreador de hábitos. O que é um rastreador de hábitos? Nada mais é do que uma folha com várias linhas e colunas. Na primeira coluna, você vai escrever esses hábitos que você quer, o que você quer voltar a fazer, o que você quer inserir, ou o que você está fazendo, mas não está bom. Tudo que é de realização, tudo que faz bem para você, você vai colocar. Eu quero ler, quero fazer atividade física, quero beber mais água, quero comer de forma mais consciente, com mais presença. Você vai colocar na primeira coluna. E as próximas colunas, você vai fazer colunas bem fininhas, vai fazer 30. Que aí você vai preencher uma linha por dia. Por exemplo, aí que cada coluna refere-se a um dia, tipo o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Aí no dia... Hoje é o dia 30. Olha, perfeito para vocês fazerem isso, gente. Começar esse início de mês, você já vai bolar ela agora, que dia 1º, você já põe esse negócio para rodar, sabe? Já põe amanhã a versão beta e dia 1º já põe para rodar. Como que você vai fazer? Eu quero ler. A primeira coluna, leitura. No dia 1º, você leu? Você dá um check, você pinta de verde, você faz qualquer coisa. Você não leu? Você deixa em branco, ou você faz um X, você pinta de vermelho, mas você bola um esquema para você entender o dia que você leu, o dia que você não leu. Para que é isso? Que é para ficar na sua cara o que você está fazendo e o que não está fazendo. Não é para te esfregar, olha como você é fracassada. Você falou que ia fazer e não está fazendo. A intenção não é essa. A intenção é você sempre estar lembrando. Para você ver que, nossa, eu quero ler, mas já tem 2 dias que eu não leio. Hoje eu vou ler, eu vou sentar e vou ler. Sabe? Aquela pia vai ficar lá me esperando e eu vou sentar aqui e eu vou ler 15 minutos. É para você não esquecer, porque a gente esquece, a gente é engolida. Então, vocês entenderam essa questão do rastreador de hábitos? Quer ver? Deixa eu... aqui, ó. Eu até trouxe um para mostrar, mas é muito simples. A gente acha vários prontos na internet. Rastreador de hábitos. Tem vários bonitinhos. Quem gosta de papelaria fica perdida com esse negócio. Eu vou mostrar um aqui preenchido. Agora eu estou mudando a forma de preenchimento. Eu tô, estratégia. Estou vendo que a forma não está ficando boa. Vamos colocar outra. Essa aqui dá para ver certinho. Ó, não vai dar para vocês lerem, mas é para vocês entenderem a ideia. Primeira coluna, meus hábitos que eu quero fazer, o que eu acho importante, ou que eu estou capengando, ou que eu quero inserir. E aqui, cada linha dessa aqui é um dia. Esse aqui mesmo eu comecei no dia 5.
Por isso que esses primeiros tá em branco. O que eu fiz tá de verde, o que eu não fiz tá de vermelho, e o que tá em branco é porque, por exemplo, a atividade física não é todos os dias que eu faço. Então, por exemplo, se hoje não é o dia de eu fazer, eu não vou preencher nem de verde nem vermelho, porque não é o dia de eu fazer. Certo? Então, eu deixo ela em branco. Então, esse aqui é um exemplo de preenchimento. Aqui o que eu quero fazer e aqui. Porque a hora que eu olho para cá, eu vejo, nossa, a minha religião é muito importante para mim. Mas hoje é o dia 30 e eu não peguei na minha Bíblia para ler nem um dia. Eu só peguei na Bíblia para ir para a igreja. Então, assim, sua religião é importante? Se ela é importante, você precisa dedicar tempo para ela. A gente só dedica o tempo que é importante. Se não é importante, não tem tempo, entendeu? As nossas prioridades são intimamente ligadas com a forma que a gente usa o nosso tempo. Se é importante, dedique tempo. Então, aí isso passa pelo caminho. Se não é importante, corta o tempo. Igual rede social. Tá lá só vendo baboseira, só coisa que não presta, corta. Certo? Então, deu para entender aqui a questão do... Vou enviar, Josi, eu vou enviar um preenchido e vou enviar um em branco para vocês. Mas assim, eu não consigo imprimir. Não seja o impeditivo que você vai fazer. Eu já fiz muitas vezes, pega uma régua e uma caneta, uma folha Chamex, você faz, é só fazer as colunas, que é só para vocês entenderem a ideia, sabe? O rastreador de hábito, ele faz você ter um controle e ter uma visão ampla das tarefas de realização que você está fazendo. Você não fica assim, só, eu gosto de ler, mas tem meses que você não abre um livro, então não adianta. Você gosta de ler? Então você tem que ter lido antes de ontem você vai ler hoje, você vai ler amanhã. Sabe? É para a gente aprender a empilhar bons hábitos, para a gente viver, para a gente ter a sensação de propósito que a gente está vivendo. Certo? Você pode também, igual eu já mencionei, criar alarmes no seu celular. Tanto para você beber água, você não bebe água a cada 90 minutos, 2 horas, coloca um alarme lá no celular, no relógio, beber água. Você pode também criar, faz um timer, toda vez que você for entrar em rede social, cria um timer. Estou entrando agora, daqui 15, 20 minutos, o tempo que for que você destinar para isso, eu vou sair. Você tem que ter hora para entrar, você tem que ter hora para sair. Esteja no controle do seu tempo. Certo? Isso, já falei de alimentação, né? Mas é importante. Você quer melhorar a sua alimentação? Não tenha comidas que não são saudáveis na sua casa. Tenha sempre disponível, com facilidade, uma fruta cortada, uma fruta já lavada, salada lavada, que é só jogar um salzinho e comer. Então, facilite os bons hábitos, dificulte os ruins. Né? Esse é o mantra da alimentação. Então, é isso. Escolha alguma coisa que você quer fazer, algo simples para você começar hoje. Sempre seja coerente com a sua realidade, com seus recursos de tempo, com seus recursos financeiros. Não queira, eu quero fazer X, Y, Z, malhar na academia tal, comprar roupa tal, tênis tal. Isso não cabe na sua vida. Coerência, certo? Então, a gente está caminhando para o fim. E um resgate da jornada que a gente falou muito sobre clareza, né? A gente ter a percepção das coisas, da importância, dos lugares que cada um deve ocupar. Até teve gente que entrou depois aqui, eu acho que está gravando. Depois eu vou disponibilizar, vou mandar lá no grupo para quem entrou depois, ver o início, que o início é muito importante, certo? Então a gente falou de clareza, a gente falou de mentalidade, a forma que a gente enxerga o nosso corpo, qual que é a nossa relação com ele, se a gente está conectada com ele. E na prática, o que você tem que fazer para melhorar a sua saúde? Certo? O que você tem que organizar aí para a gente começar a viver melhor mesmo, com mais disposição, para a gente desfrutar, sabe? A vida que você deseja, ela começa pelo cuidado com o corpo que você já tem. É o que eu já tenho, sabe, gente? Que a gente falou, né? O corpo que eu vou ter um dia não. É esse aqui, com as imperfeições dele, seja com os quilos a mais, com a característica X, Y, Z. Esse aqui, ele é perfeito. E a vida que eu quero viver, eu vou viver com ele. Então, a organização, ela é a ponte entre a sua intenção e a sua realização. Você quer fazer alguma coisa que você não está fazendo, está faltando organização, está faltando clareza. Então, enxergue as coisas de forma clara, se organize que você vai conseguir. Certo? Então, é isso que eu queria falar. Meu Deus, 1h40, 1h35, né? Que a gente começou 1h05. Mas consegui falar tudo, eu tenho certeza. E eu acredito que eu trouxe coisas que vão agregar na sua vida. Porque, igual eu falei, o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem. E eu não queria desperdiçar nem o tempo de vocês, nem o meu. Espero que eu tenha trazido coisas para vocês pensar, que a ideia é ficar assim, ideias borbulhantes. Sabe? É para pensar, é para virar a chave que vocês consigam levar para a vida de vocês. Né? Então, eu convido vocês a trilhar essa caminhada de vida organizada com a gente, né? Da Dose de Organização, que é
um projeto que está, assim, nascendo, é um bebezinho, né? Acho que todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, continua, que lá é o canal que eu mais tenho postado as coisas com constância. Mas eu posto também no Instagram, se você quiser ir lá me seguir, Beatriz Sanches, com 2 Es. E, como deu para perceber por aqui, a gente vai muito além da organização de ambientes, né? Falei horas e horas, não, quase 2 horas, e não falamos nada de rotina. Mas, assim, a gente vai chegar nesse momento, vamos falar de rotina, mas vamos olhar para a gente primeiro. E essa é a abordagem que eu amo, é organizar a vida. Porque aqui a meta é a gente organizar a vida para a gente viver melhor, com mais bem-estar e equilíbrio. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês.